Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Ressoar. Se acomode aí no seu sofá, viu? Porque chegou a hora de informação e prestação de serviço para você. Sabemos que a pandemia trouxe junto muitos problemas, não é? E um dos mais graves, depois da saúde física, é a saúde mental. Estamos falando mais precisamente da ansiedade. Segundo o estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os casos mais que dobraram na pandemia. Esse é um dos temas do programa de hoje, que vai tirar todas as dúvidas sobre a doença. E tem também. No quadro Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com Paulo Moraes, empresário e fundador da Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo. E o programa Ressoar completa 15 anos de existência e, claro, que essa data não poderia passar em branco, não é? Nossa equipe preparou uma reportagem especial, tudo isso e muito mais aqui no seu programa Ressoar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, uma população de mais de 18 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno. Mas foi durante a pandemia que os casos mais que dobraram, segundo um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A ansiedade é um assunto muito sério e que merece toda a nossa atenção. Todo mundo conhece alguém ansioso ou já se percebeu ansioso em algum momento da vida. A correria do dia a dia, preocupação com dinheiro e no atual momento em que vivemos, com a saúde, são fatores que desencadearam transtornos de ansiedade em muitas pessoas. Eu procuro vir praticar atividade física, né? Fiquei um pouco por causa dessa situação, dessa pandemia que está acontecendo no mundo todo. Tenho uma família, tenho uma filha pequena, fiquei preocupada, mas agora eu estou bem melhor. Agora que o bosque abriu, que a gente pode praticar atividade mais à vontade, acho que melhorou, a cabeça vai explanando, né? Mas a minha esposa, ela tem em cima do trabalho dela, ela tem um pouco sim de ansiedade, porque ela quer entregar tudo da melhor forma e da melhor qualidade. E o fato de não estar pronto e ela estar preocupada com aquilo, ela acaba tendo ansiedade. E a gente vê no comportamento da pessoa, né? A ansiedade é um estado emocional que surge em situações de medo, de ameaça, de perigo. Todos sentem. A intensidade pode ser leve, moderada ou grave em alguns casos. A ansiedade, ela precisa ser controlada. Então, como que pode ser feito isso? Identificando os gatilhos, isso é fundamental. Então, tem que identificar o que é. É o estresse do dia a dia, é o seu estilo de vida, é a forma como você lida com algumas situações, o seu nível de frustração que é baixo. Então, é identificar o que causa, o que desencadeia a ansiedade em você, para que você possa ter controle. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população, convivem com um transtorno. O relatório, publicado em março de 2020, indica que a ansiedade é a segunda condição mental, depois da depressão, com maior incidência de incapacidade na maioria dos países analisados. A Andressa demorou para perceber que as pequenas palpitações e sensação de desconforto que ela sentia já eram um sinal de ansiedade, que viria a desencadear uma futura depressão. Eu não tinha ideia que eu já tinha sintomas de ansiedade e acreditava que eram problemas de saúde. Taquicardia, achei que tinha problema de coração, procurei cardiologista, fiz vários exames e sempre nenhum resultado alterado, né? Então tomava chá, um passiflora, achava que era estresse, porque eu sempre trabalhei muito, né? Mas eu só tive realmente a consciência que eu tinha a ansiedade em 2014, quando eu tive uma crise muito pior. Então, essa crise, ela começou caindo muito meu cabelo, eu perdi 13 quilos muito rápido e falta de apetite total.
e muita tristeza. Eu não conseguia saber de onde vinha tanta tristeza. E aí eu busquei profissional, né, psicólogo. O grau da ansiedade estava tão alto que ele me direcionou para o psiquiatra, porque eu tinha que entrar com medicação. Somente fazendo coisas naturais não resolveriam naquele momento, né? E foi onde eu comecei a tomar remédios, né, para controlar a ansiedade. O caso da Andressa, por exemplo, que nós acabamos de ver, é um caso típico de ansiedade. Ela sabe quais são os gatilhos, ela tem consciência disso, ela só não tem tanto controle sobre essa ansiedade. Ela precisa ter controle. Então, alguns ajustes na rotina dela já vai ajudar a amenizar o nível de ansiedade. Isso é muito importante. É normal sentir ansiedade. Ela vem acompanhada de um frio na barriga, uma dor de barriga, boca seca, aumenta a sudorese. Mas o que é fundamental a pessoa entender é que quando a ansiedade se torna intensa, frequente, os sintomas estão cada vez mais acentuados, havendo ou não um fator estressor externo, ela está sempre ansiosa, é porque demonstra ser um quadro de ansiedade patológica. Neste caso, já é uma doença. Os sintomas são cognitivos, comportamentais, fisiológicos e emocionais. Nesses casos, é importante buscar ajuda médica, porque esse tipo de ansiedade patológica, que faz parte do traço de personalidade da pessoa, está prejudicando a vida dela, a rotina dela, causa prejuízo em todos os aspectos. A ansiedade patológica, ela tem os subtipos de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, agorafobia, outros tipos de fobia, o burnout. Então, são subtipos da ansiedade patológica que necessitam de tratamento médico e psicoterapia e também a terapia cognitivo-comportamental. E é lógico que técnicas de relaxamento, né? É muito importante encontrar estratégias que ajudem a amenizar o nível de ansiedade. O tratamento varia de acordo com o diagnóstico e a intensidade do sintoma da ansiedade. Se for uma ansiedade patológica, necessita de tratamento médico, psicoterapia. No caso da ansiedade normal, é importante que ela identifique os gatilhos da ansiedade e vai mudando, fazendo ajustes nessa rotina. Não ter vergonha de sentir isso. Isso não é ruim. Você, a partir do momento que você aceita o que você tem, é 50% do problema resolvido. A partir do momento que você encara que você precisa acionar um profissional, que você precisa buscar ajuda, pode ter certeza que esse é o melhor caminho. Pessoal, faça exercício físico, caminhe, corra, faz muito bem para a ansiedade, tá bom? Esse é o meu recado. Um beijo! É muito triste saber que o Brasil lidera as pesquisas quando o assunto é ansiedade. E a gente precisa dar mais atenção ao que estamos sentindo e buscar ajuda o quanto antes. Não tenha vergonha de fazer terapia, de conversar sobre os seus sentimentos e emoções. Isso com certeza vai te ajudar e muito a superar os desafios que existem aqui, ó, na nossa mente, tá? E o assunto foi tenso, então bora dar aquela relaxada, tomar uma aguinha e daqui a pouquinho, olha o que é que você vai ver aqui no seu programa Ressoar. Tem um Conexão Social com Paulo Moraes, empresário e fundador da Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo. A gente volta já já, hein? O Instituto Ressoar acredita que o jovem é o maior agente transformador da sociedade. Por isso, oferece a ele ferramentas importantes para essa transformação. Desde 2009, o Instituto Ressoar promove o Ressoar Multimeios,
um curso de qualificação profissional na área de comunicação para jovens em situação de vulnerabilidade social. Com o projeto, desenvolvem seus talentos, descobrem habilidades, recebem palestras de personalidades importantes e, ao término, muitos já conseguem o tão sonhado emprego. Instituto Ressoar, transformando vidas para uma sociedade mais justa. Estamos de volta com o programa Ressoar e agora chegou a hora daquela conversa gostosa e inspiradora do seu final de semana. É o Conexão Social. E aí, você está preparado? Bora lá? Olá, Renata. Nosso convidado de hoje é bacharel em Direito, sócio e fundador da Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo, com mais de 500 unidades. Eu estou falando de Paulo Moraes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra grande te receber aqui hoje, Paulo. Eu que agradeço o convite, Eunice. Honrado por estar aqui hoje. Então, eu queria que você começasse falando da sua história. A gente estava conversando um pouco antes e você estava me falando como foi que você iniciou sua carreira, né? Quando você se descobriu, estudou, se formou em Direito, pós-graduou, me parece que numa faculdade em Lisboa. Isso. Conta pra gente um pouco dessa história. Então, Eunice, na verdade é assim, eu sempre tive vontade de empreender, eu só não tinha dinheiro para fazer, porque eu venho de uma família muito humilde. Para que as pessoas saibam, a minha história começa nascendo no Hospital Municipal da Lapa. Aliás, não era para nem eu ter nascido, porque minha mãe durante a gravidez teve rubéola e a recomendação é faça aborto. Então, minha mãe e eu somos teimosos, insistimos, e eu insisti em vir ao mundo. Minha mãe, graças a Deus, acreditou na força de Deus e falou, vamos ter o filho. Então, eu nasço no Hospital Municipal da Lapa e a primeira casa onde vou viver que era para minha família um grande upgrade, uma casinha alugada em Pirituba. Para quem não conhece São Paulo, é um bairro da periferia de São Paulo, mais humilde, mas ali começamos a vida. Meu pai, ao longo da vida, teve o progresso profissional, mas quando eu tinha cerca de 16 anos de idade, e a fase que você já começa a ter noção do que é a vida, ele simplesmente quebrou. Ele zerou de não ter mais nada. A ponto de que a gente acompanhava as discussões em casa, a discussão em casa era como comprar comida para o mês que vem. E meu pai se tornou empregado de novo, recomeçar a vida. E nesse momento, a gente com 16 anos, a gente se coloca, como é que eu ajudo meu pai e minha mãe a sair desse problema? E a primeira formação minha nem era Direito. A minha solução para aquele momento, qual foi? Eu descobri que havia na Unesp de Jaboticabal um curso de técnico em agropecuária. Eu sempre gostei muito do campo. E eu vi aquilo como uma oportunidade ímpar. Primeiro porque eu gostava do campo e depois porque a universidade era de graça, faculdade, um curso técnico, alojamento, comida, 100% de graça. Então eu deixaria de ser um custo para meus pais. Fiz o vestibular, passei e me mudei para Jaboticabal para estudar os 3 anos lá interno. Então na minha cabeça eu falei assim, pelo menos eu deixei de ser um problema para o meu pai. E me formei como técnico em agropecuária. Quando eu retornei do curso, eu acabei me envolvendo no movimento estudantil, aquele negócio, e minha cabeça virou. De cuidar de planta, eu acho que é melhor cuidar de gente. Gostei desse negócio de cuidar de gente. E pensei no direito. Como disse para você, eu não tinha alternativa. O meu crescimento profissional só se daria pela minha capacidade de estudar e de conhecimento e trabalho. Esse era o caminho, não tinha outra opção. E fiz isso. Nessa fase, meu pai já começava a recuperar a situação que tinha, mas ainda tinha um desafio de reconstrução do que ele tinha perdido. Então, minha faculdade eu fiz durante 5 anos no Lago São Francisco, da USP, estudando à noite e trabalhando o dia inteiro com ele. E ao terminar a faculdade, meu pai, a gente tinha reconstruído a empresa que ele tinha, a gente tinha retomado e já estávamos, não éramos ricos, mas em uma condição muito melhor do que a gente tinha antes. Mas eu me lembro muito bem, o dia que me formei foi pai, é o negócio seguinte, eu adorei a caminhada com você até aqui, mas era no escritório de contabilidade. Eu ajudo você o que você precisar, mas contabilidade eu não quero mais nem ver na minha vida, eu não quero ver isso mais para a minha vida. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E aí comecei a minha trajetória, não tinha outro caminho também, eu vou começar o direito. Aproveitando a mesma base de clientes que meu pai tinha ali de contabilidade, eu falei, é com eles que eu vou começar. Já fez ali uma carteira. E visitei cada uma dessas pessoas pedindo, na verdade, para que me ajudasse. Como é que você confia uma causa para um advogado de 20 e poucos anos,
recém-formado, fiz a pós-graduação 1 ano e meio em Lisboa. Quando voltei para trabalhar. E consegui aquelas coisas. Desses relacionamentos, eu gosto muito de relacionamento por causa disso. Desse relacionamento, um grande amigo, que eu respeito muito, me trouxe uma causa que eu duvido que ele daria. Deu para mim por causa da minha competência, muito mais pela relação que tinha. Ele me trouxe uma causa que, na verdade, mudou a minha vida. Eu fiz um grande dinheiro com a causa que ele me trouxe. Que bacana. E aí, a partir daí, eu decidi, bom, agora com dinheiro eu vou dar começar a minha vida como empresário. E aí comecei a empreender. Não foi esse Espaço Laser o primeiro negócio. Eu tive alguns negócios. Empresa de lixo, restaurante, revista. Alguns deram muito certo, outros nem tanto. Mas ali tinha a ver empreendedora já agindo, né? E aquela vontade de fazer, construir, deixar algum legado. Os negócios que não deram tão certo foi ótimo, porque me ensinaram muito. Aprendizado. Muito aprendizado. Até que em 2004 eu encontro com... Na verdade, o Tito, a gente já era amigo e tínhamos um negócio junto. A gente encontra um final de tarde, eu, Tito e Igor, que é o médico, é o nosso sócio, é o meu amigo. A gente se encontra uma conversa de final de tarde, pensando o que poderia ser feito num projeto de depilação a laser. O Igor é médico de formação na área de dermatologia. E eu pensei ali, falei assim, olha, aqui tem uma oportunidade. Talvez isso seja replicável, porque na minha cabeça estava claro, eu preciso ter um negócio que possa ser replicável. E aí surge a Espaço Laser. Bom, a Espaço Laser hoje ela é referência no mundo. São mais de 540 unidades, né, Paulo? Isso. No Brasil, hoje nós somos 547 lojas, espalhadas por todo o país. Toda cidade com mais de 100 mil habitantes tem uma Espaço Laser, com certeza. Utilizando uma tecnologia que é o laser de Alexandrite, que, como disse para você, proporciona um resultado fantástico, tanto com relação à retirada do pelo indesejável, como o procedimento produz uma melhoria da qualidade da pele, inclusive. Então, porque o laser, né, ele estimula o colágeno. Isso é um efeito positivo secundário. É lógico que a pessoa, quando nos procura, ela quer o tratamento, se livrar dos pelos de forma definitiva, quer se libertar. Para homens e mulheres, tá? Porque não é só as mulheres que estão fazendo esse tratamento. Grande parte são mulheres, mas a gente tem visto que Sim, cada os vez homens mais... que fazem a barba, inclusive, eles ganham anos na vida, né? Pois é. Inclusive o tempo. Sim. Porque imagina quantas vezes você teria que ir para uma pessoa para depilar, você vai fazer, né? Em 10 sessões, resolve o seu problema, nunca mais precisa pensar nisso. Muito bacana. Mas os homens estão fazendo e se cuidando, não só barba, pelo, nos peitos, costas. Então, tem cada vez mais a procura de homens, né, para esse tipo de tratamento, que não é só estético, né? Inclusive questão de higiene. Higiene, sim. Não estamos só no Brasil, já estamos na Argentina, onde a gente tem já 6 lojas. Em outubro, nós abriremos a primeira na Colômbia. E um braço que eu não te contei, que é o braço estético, que a gente tem agora 12 lojas, que é Estúdio Face. É a nossa unidade de tratamento facial. Então, a gente faz ali tratamento, a toxina, que todo mundo já está habituado e conhece, os preenchedores, mas também uma tecnologia especial para tratamento da face. Com laser. Eu já vi esse espaço, mas eu não sabia que era da Espaço Laser. É uma empresa da Espaço Laser que faz tratamentos estéticos. E aí, em 2019, vocês fundaram a Universidade do Laser. Como é que foi esse? Na verdade é assim, a Universidade do Laser é o nosso centro de treinamento. É ali que a gente forma os nossos profissionais. Por ela passam cerca de 3.500 pessoas por ano. A Carol, que é a nossa diretora lá, eu costumo dizer para ela, Carol, mais do que formar as profissionais ou os profissionais, se preocupe em formar o ser humano. Esse é a sua grande missão aqui. Transformar e mudar ser humanos. Esse é o trabalho. Agora, nesse momento de pandemia, como é que ficou os atendimentos? Como é que vocês operaram nesse período? Na verdade, na fase inicial da pandemia, quando a gente estava na quarentena, não operamos. Mas aconteceu uma transformação fantástica dentro da empresa. Nós somos hoje uma empresa com 5 mil colaboradores. E o que a gente vende, a gente precisa entregar na loja, porque o serviço é prestado na loja. Presencial. As lojas foram totalmente fechadas. O que fazer num momento como esse? Primeiro, a compreensão dos nossos clientes todas, foi algo fantástico. Mas mais do que isso, nós criamos um processo de relacional. Naquele primeiro momento, a nossa missão, a nossa orientação é vamos conversar com os nossos clientes, explicar o que está acontecendo, o que nós vamos fazer depois que for possível abrir. E passamos a falar com todos os nossos clientes. A gente tem na nossa base quase 3 milhões de clientes atendidos. E toda a nossa força de trabalho se dedicou a falar com os nossos clientes. Que bacana. E junto disso, e a gente precisa sobreviver, a gente ofereceu uma oportunidade única de compra do tratamento. Veja,
Nós estávamos oferecendo para os nossos clientes uma oportunidade única de comprar um tratamento que a gente não saberia a data quando poderia ser aplicado. Os clientes demonstraram confiança na Espaço Laser e compraram com a gente, com a certeza absoluta que a gente ia entregar. Foi assim que a gente passou esse momento. Então, fazendo uma série de trabalhos e surgindo novas áreas, novos processos dentro da empresa. Foi algo lindo que a gente vê. Se não fosse pelo momento que a gente viveu, e ainda vive, infelizmente, de pessoas sendo perdidas, seria algo lindo para se comemorar. A gente vê com alegria, a gente vê coisas bacanas acontecendo na empresa, mas a gente, com todo o respeito para o momento, a gente não está em comemoração, a gente está simplesmente feliz com o que aconteceu. Novos processos, novas áreas da empresa foram criadas, focadas na preocupação única de melhorar o atendimento do cliente. Falando ainda desse cenário econômico, como é que você enxerga daqui para frente, médio e longo prazo, como é que você acha que tudo isso vai terminar? Você tem lá para vocês, como é que tem sido esse Então, na verdade é assim, Eunice, o setor de estética, ele sempre se mostrou muito resiliente em momentos de crise. Essa não é a primeira crise que vivemos, é verdade que talvez tenha sido a pior de toda a história que a gente pode contar, a gente nunca imaginou que viria o que vivemos, né? E torcemos para que isso seja passado rapidamente. Sim. Mas a verdade é que, a partir do momento que pudermos retomar as atividades com lojas abertas, e lembre-se, nós somos uma clínica da área de saúde, tá? Uma clínica estética regulada pela Anvisa, com fisioterapeutas, habituada a protocolos de segurança. Quando se fala de toucas, luvas, máscaras, shield, isso absolutamente não é nada novo para o nosso ambiente de trabalho. Você já utilizava, né? Isso já é habitual do nosso meio de trabalho. Então, os clientes, sim, sentindo segurança no ambiente onde recebiam o tratamento, passaram a voltar. E tem explicação lógica para isso. Quando você se vê numa situação como essa, inclusive deixando de fazer um monte de coisa, porque esse é um momento que a gente vai deixar de fazer muita coisa, não vai poder viajar, não vai poder comprar um monte de coisa. Fazer eventos, né? Fazer eventos. Então, o que você faz? Nesse momento, você cuida da sua autoestima. É hora de me cuidar. Então, o setor estético, não é só a depilação a laser, mas o setor estético como um todo, ele se beneficia. Porque as pessoas deixam de comprar alguma coisa, mas gastam para si. Para cuidar de si mesmo, A né? gente ouviu alguma O vez... autocuidado, eu acho que nesse momento foi uma coisa que as pessoas ainda conseguiram fazer, né? Ainda mais com o mundo de lives agora, Sim, né? Com um sim. monte de lives, você tem que estar arrumadinho para a Eu live. acho que conhecimento e o autocuidado ficou em alta. Ficou em alta. Importante. Não, escuta, pessoas com autoestima não tão elevada, ela não consegue conquistar bons empregos, ela não vai se posicionar bem na sociedade, ela precisa estar bem com ela. Sim. Então, a gente sabe que a gente é o gatilho positivo para a transformação de vidas. A gente recebe relatos, testemunhos de clientes contando o quanto a gente mudou a vida dela. É muito bacana. Muito bacana. Paulo, agora vamos falar da responsabilidade social e empresarial. A gente sabe da importância da empresa ter projetos sociais. E eu estava vendo que vocês, pelo menos em 5 projetos ali, vocês apoiam e também executam dentro da empresa, né? Mas você também é uma pessoa muito engajada no social. Inclusive, você foi presidente do Amigos do Amor Maior, membro do conselho do Instituto Arte de Viver, é isso? Bem. Fala um pouco para a gente. Sim. Na verdade, acho que isso está meio no DNA, né? Eu aprendi talvez isso com meus pais, que meus pais desde sempre estiveram envolvidos em projetos sociais, com creche, orfanatos. Inclusive, eu tenho um filho, que é o Marquinhos, que veio do orfanato. Então, isso está no DNA realmente, faz parte. Mas na empresa a gente também tem essa preocupação. Ok, a empresa tem um impacto social, uma relevância e responsabilidade social porque gera empregos, tudo certo. Mas isso só não basta. Mais e mais se gerar empresas responsáveis, propósito e o quanto ela impacta positivamente a sociedade. E aí, pensando nisso, a gente começou a entender como fazer isso de forma genuína, verdadeira. E aí surgiram alguns projetos. O projeto que a gente tem, que chama-se Espaço Laser Abraça, é um projeto que se propõe a trazer para as lojas da Espaço Laser, para que a gente tenha pessoas com deficiência intelectual trabalhando na Espaço Laser. A ideia aqui parece simples. Em cada loja Espaço Laser terá uma pessoa portadora de deficiência intelectual, seja qual for a síndrome. Inclusive, eu sou pai de um jovem hoje, portador de uma síndrome. E a gente está formando a primeira turma. Que bacana. A ideia, na verdade, seria que o projeto iria para a rua, que as pessoas estivessem trabalhando nessas lojas. A gente foi surpreendido pela pandemia. A presidente que foi escolhida, e com certeza a melhor pessoa, que é a Cíntia, que é a nossa sócia,
na Espaço Laser, ela assumiu a frente desse projeto, ela me trouxe a questão, Paulo, como é que fazemos? O projeto você lançou, agora veio a pandemia, as lojas voltaram, mas elas são pessoas que... Basicamente, vocês vão na instituição, faz a seleção dos jovens, todos com deficiência intelectual, que queiram participar e treinam esses jovens. Formamos eles. Existe uma formação, a ideia era fazer presencial, aí veio a pandemia e a Cíntia falou, vamos fazer então de forma virtual. Mas, Cíntia, como é que faz depois? Porque elas não vão poder trabalhar. Eu falei, não faz mal, Paulo, a gente vai formar e no tempo certo elas vão para a loja. Eu falei, tá bom, tá aceito o desafio. E começamos o processo de formação desse primeiro grupo. A formatura dele deve acontecer agora no final desse mês. Vai ter entrega de canudo, está tudo organizado. Bacana, a gente vai fazer uma entrega drive-thru. A gente vai combinar com eles para que eles passem pela Universidade do Laser, um de cada vez de carro, e quem não tiver carro, nós vamos fazer com que um Uber pegue ou qualquer meio de transporte pegue, traga até a Universidade do Laser, a gente vai fazer a entrega do diploma ali e ela vai receber o diploma. E aí, vai poder trabalhar? Não, nós vamos respeitar o momento. No momento que essas pessoas puderem trabalhar nas lojas de forma segura, elas estarão com a gente. Nesse tempo, o que se faz? Um curso complementar, para que a gente mantenha essa conexão. Então, essa turma que vai se formar, infelizmente, não vai poder estar na loja, mas vai poder seguir num curso complementar de formação para que eles mantenham o engajamento com a Espaço Laser. Ai, que bacana. Esse é o Mel Acolhe? Não, esse é o Abraça. Esse é o Abraça. Esse é o Abraça. O Mel Acolhe, que eu estava até explicando, mel, né? O mel de melanina? Na verdade, não é mel de abelha. O mel vem de melanina. E o que é a melanina? A melanina não é uma peça publicitária, é a nossa mascote, mas não é uma peça publicitária. Não foi nenhum publicitário que criou essa peça. A gente gosta de trabalhar com a verdade, como a nossa sócia, a Xuxa, sempre fala para mim. E como é que surge? A gente tem a nossa Universidade do Laser, e ali a gente normalmente contrata e chama para trabalhar com a gente professores oriundos da nossa rede, que são as fisioterapeutas, são as pessoas que trabalham com a gente. E no processo de seleção tem uma apresentação pessoal de um tema, e a Dani tinha escolhido, a Daniela, que é a criadora da melanina, ela pensou, como é que eu vou falar dos tipos de pele? Porque você tem 5 fototipos, que a gente chama, são do amarelo ao negro, são os fototipos. E a melanina que ela criou em casa, um dia antes, costurando, tem cada membro dela num fototipo. Cor. Que bacana. Então, por ser assim, ela passou a ser chamada de melanina. E aí eu fiz o desafio para a Dani. Dani, foi ótima a sua apresentação, você está aprovada para a Universidade do Laser, mas acho que a melanina tem que ser mais do que isso. Ela tem que se tornar a nossa mascote. E aí convenci ela fazer a cessão do direito autoral dela, porque foi ela que criou. Sim. E ela topou o desafio. E então, ela é a mãe da melanina, e aí, melanina, mel, e aí surge o projeto Mel Acolhe, que é o projeto que, numa empresa que tem 96% da sua força de trabalho na mão de mulheres, nós somos uma empresa conduzida por mulheres, inclusive gerentes, diretoras, 95% desses cargos estão na mão de mulheres, inclusive no nosso nível de diretoria, metade são mulheres trabalhando com a gente. A gente entendeu que era muito importante a gente entender o problema da violência doméstica, que agora, no momento da pandemia, se agravou muito. E não falo só da violência física, falo da violência psicológica, patrimonial, todo tipo e qualquer de violência que a mulher possa sofrer em razão da relação que possa ter com seu companheiro, qualquer pessoa que tente fazer isso com ela. E esse é um tema muito sensível, né? Porque a pessoa que às vezes é vítima dessa situação, ela se sente envergonhada, com medo, inclusive com medo de perder o emprego. Como é que tratar um assunto tão sensível como esse? E a gente teve que fazer uma escola de aprendizado, com o Ministério Público, envolvendo, inclusive com entidades que já fazem isso. E aí surge o Mel Acolhe, que é um projeto que garante absoluto sigilo da informação. Inclusive, nós, da empresa, não sabemos, mas queremos toda uma estrutura, um ecossistema, para que essa mulher que se sinta nessa condição, ela tenha um canal mais do que denunciar. Ela receber toda a orientação como se proteger, inclusive com medidas protetivas, o que for necessário. E isso é uma coisa muito importante, Paulo. Inclusive, empresas que têm 95% de mulheres, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar para a colega que ela está passando por isso em casa, né? E isso é muito importante. Empresas que têm mulheres e homens também. Criar esse canal, né? Eu queria que você falasse como é que vocês adotaram, como é que vocês começaram, até para que outras pessoas pudessem fazer também. Então, é importante dar essa voz, né? Para que a pessoa tenha a oportunidade de falar. Então, a gente, na nossa pesquisa, porque como é que nós vamos fazer isso internamente? Não, uma discussão, a gente queria fazer, mas não sabia como.
E aí a gente descobriu o grupo que é conhecido como as Justiceiras, que é um grupo de mulheres formadas por advogados, OAB, Ministério Público, que tinham já um trabalho estruturado nesse sentido. E a gente foi conversar para entender como é que poderia ser feito isso. E a partir dessa conversa a gente conseguiu estruturar algo que tem um canal fixo de comunicação para que a pessoa tenha um canal para poder comunicar esse fato. E se o fato for relevante e ela quiser, junto disso, não só trazer a denúncia, mas fazer o encaminhamento necessário para que ela se sinta protegida e acolhida. Então, se ela precisar de abrigo para sair de casa, nós vamos dar condição para que ela tenha essa condição. Se precisar pedir medida protetiva, ela vai ter essa condição. Tudo de forma sigilosa, ela não precisa se preocupar em nenhum momento de que aquilo vai aparecer para dentro da empresa, inclusive para nós. Eu pedi expressamente, não me contem, a não ser que a pessoa queira, por algum motivo, contar, mas eu não quero saber. Ela precisa só se sentir protegida, isso basta. Eu acho que a pessoa já está sofrendo bastante para a gente deixar que ela passe ainda por mais constrangimento, né? Exatamente isso. Mas muito legal. Vocês também têm um programa para gestantes, né? Sim, fala um pouco dele. Sim, esse é um projeto muito bacana, porque o maior desafio da mulher quando engravida é a preocupação, primeiro com a gravidez, é lógico, mas na carreira profissional, como é que fica depois. Via de regra, a gestante, em algumas empresas, infelizmente, ela corta o plano de carreira dela de crescimento profissional. E esse projeto se propõe em duas frentes. A primeira é acompanhar o pré-natal dessa mulher, orientando com médicos, psicólogos, para que ela receba toda a orientação, até porque a maioria dessas mulheres são mulheres de primeira gravidez, que é o maior desafio, né? As angústias e ansiedades são imensas nesse momento. Eu não posso ser mãe porque eu não sou mulher, mas sou pai de 4 filhos e eu sei bem o que é isso. Então, a ideia ali é dar todo o apoio e acolhimento. Mas, mais do que isso, preparar ela, depois do filho e o período que ela fica afastada junto com o filho, preparar a volta dela para a companhia, para que ela se sinta acolhida e tenha um segmento no seu processo e na sua carreira profissional dentro da empresa, porque ela tenha visibilidade e não simplesmente seja escanteada, sabe, como às vezes acontece em algumas empresas. Então, aqui a preocupação são duas frentes. Uma, cuidar dela durante a gestação e depois cuidar para que ela retorne bem, pensando da onde eu parei aqui a minha carreira, vamos seguir, vamos continuar ajudando a Espaço Laser na missão. Eu queria que você falasse também do apoio a vários atletas, né? Esse é outro projeto lindo, é o projeto Atletas Espaço Laser. Inclusive tem um Instagram, quem quiser segue lá, atletas.espacolaser, tudo junto, Spaco Laser. No Instagram a gente tem lá, mostra cada um dos nossos atletas, são mais de 30. É um projeto que a gente se propõe a apoiar o jovem que tem por vontade de ser um atleta. Inclusive, a gente apoia, a grande maioria são atletas de base. E que a gente tem clareza também que, ao fazer isso, a gente dá a possibilidade dessa pessoa mudar o rumo da vida dela. Em vez de pensar coisa errada, ela vai se dedicar a algo que pode transformar a vida dela de forma positiva. Sim, de forma definitiva. Um esporte, fora a questão de saúde, inclusive, no futuro, entregando a ela um emprego, né? Sim. Porque ela vai poder ser um treinador, um técnico, se fazer depois a faculdade de educação física, com conhecimento muito da área que ela escolheu como esporte. Mas desse grupo surgiu, inclusive, atletas com possibilidade olímpica. Que bacana. A gente tem o Felipe, que é um atleta de natação paralímpico, com grandes chances de medalhar, inclusive nas Olimpíadas. Ele vem tendo resultados fantásticos. Sofia Medina no surf, que é a irmã do Gabriel. Que legal. Que tem despontado e está indo muito bem. O Doda Miranda, como cavaleiro do hipismo, que até em razão de 2020 ter ido para 2021, mas continua Tóquio 2020. Continua, né? Continua Tóquio 2020. Ele se propôs, eu vou então agora tentar. Deu um espaço maior, eu vou começar a treinar para me viabilizar no hipismo. Que legal. A Bia Bucão, que é uma atleta da esgrima, e as meninas da bike, né? Sim. A Poleng e a Tainá, que estão batalhando lá duramente para conseguir um índice para representar o Brasil no ciclismo. Ai, que bacana. E toda uma turminha de base no tênis, na canoa havaiana, tem uma turma muito bacana. É um ambiente, um projeto que a gente traz com muito carinho. Né? A Xuxa já recebeu eles todos para ter uma conexão com os atletas muito forte. É um negócio bem bacana, bem bacana mesmo. Poxa, eu só tenho a agradecer por tudo isso que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço. Eu queria que você também ficasse à vontade agora para dar um recado para as pessoas que estão em casa. Se tem novidades na Espaço Laser
o que vocês estão preparando lá, se você quiser dividir com a gente, fica à vontade agora. Eu vou dar um furo especial para você aqui, tá? Tá bom. Que meus diretores vão ficar loucos comigo. Às vezes falam, Paulo, não conta, eu já vou contar. Vai ser muito bom. Eu não aguento. Na verdade, assim, o leite de Alexandrite, ele tem uma limitação, e é uma limitação tecnológica, não é porque a gente quer que ele seja assim. Ele é atraído pela melanina do pelo e pelo contraste entre o pelo e a pele, ok? Então, quer dizer o seguinte, pessoas de pele fototipo muito alto, negro, esse laser não pode ser aplicado. Por quê? Porque pode queimar a pele. E a gente não quer essa irresponsabilidade. A gente conseguiu, depois de muito tempo pesquisando e trabalhando um novo protocolo, uma nova tecnologia que vai ser possível atender essas pessoas. Puxa vida. Então, as pessoas negras agora sim poderão ser tratadas no espaço laser. Porque eu sentia com uma tristeza, a pessoa queria tanto se livrar do pelo indesejado, se sentir livre, e a gente tinha que falar não. Por segurança, né? Não, de forma responsável, absolutamente responsável. Mas agora a gente vai poder falar assim, ó, podemos te tratar, pode vir. Que legal, gente, parabéns. Então, não tem dúvida, por isso que é a maior do mundo, com certeza Obrigado. vai crescer cada vez mais. Conta com a gente lá. Obrigado. Vocês também são nossos parceiros, amigos, a gente sempre esteve junto. Sim. E eu espero que a gente esteja mais vezes nos nossos eventos e conta com a gente lá no Ressoar, no programa Ressoar. Eu que agradeço. Seja bem-vindo outras vezes. E por Espaço Laser mesmo, a gente está sempre à disposição de contribuir, a gente sabe da responsabilidade que vocês têm no projetos sociais que apoiam e ajudam. A gente vê com alegria o que é feito ali, a gente sabe da história de cada movimento. Sim, a gente tem muito orgulho de saber o que vocês fazem. E contem com o nosso apoio sempre. Muito obrigada. Espaço Laser é fácil de encontrar. A gente tem os melhores shoppings em alguns bairros. Quase 100% dos shoppings, pelo Brasil todo, algumas lojas de rua. Mas se tiver dúvida, é só acessar o nosso site ali, spacolaser.com.br. Tem todas as nossas unidades à disposição para atender todo mundo. Obrigada de você ter vindo, viu? Obrigado. Volte mais vezes, conte com a gente lá também, viu? Eu que agradeço, Eunice. Obrigado. Muito obrigada, Eunice. É sempre muito bom poder conhecer essas histórias de sucesso, não é? Elas com certeza nos inspiram muito. E eu espero que você tenha gostado. E se quiser rever a entrevista, já corre lá no YouTube, porque ela está disponível no canal do Ressoar. Uma pausa bem rapidinha, mas no próximo bloco tem uma matéria especial dos 15 anos do programa Ressoar. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o seu programa Ressoar. E na última quinta-feira o nosso programa Ressoar completou 15 anos, minha gente. É isso mesmo, 15 anos, levando o melhor da informação do terceiro setor para você que está aí do outro lado. E para celebrar essa data tão importante, a gente preparou uma reportagem especial falando um pouco dessa trajetória de muito sucesso. 15 anos. Essa é a idade de Tomás e Melissa, nascidos no dia 11 de julho de 2005. Os irmãos que moram em Tatuapé, na zona leste de São Paulo, são filhos da dona Meire e os grandes responsáveis pela alegria estampada no rosto dela. Falar dos filhos é só orgulho. 15 anos, como passou rápido. Já estão grandes, já estão moços. Eu me lembro que no dia que eu recebi a notícia de que estava esperando gêmeos, eu quase não conseguia acreditar nisso. Foi uma surpresa muito grande, muito boa, uma alegria muito grande mesmo, muita gratidão. E hoje nós estamos aqui, felizes, vendo o crescimento deles, o desenvolvimento. É muito bom. Esse ano, por causa da pandemia, a comemoração da data foi bem simples, mas cheio de muito amor e gratidão. Fazer 15 anos foi muito importante, muito marcante para a minha vida. E mesmo nessa pandemia foi muito especial porque eu fiquei com a minha família. Para as meninas, fazer 15 anos realmente é um momento muito importante porque a gente deixa de ser criança e fica mais adulta. Então é muito importante. Acho que para os meninos também, né, Tomás? Sim, Melissa, 15 anos é uma data importante para todo mundo, tanto para meninos quanto para meninas, porque é um momento que a gente ganha mais responsabilidade, é um momento de transição. Eu quero dizer para vocês que eu amo muito vocês, vocês alegram muito a minha vida, sou muito grata a Deus por vocês.
Assim como Tomás e Melissa, o programa Ressoar acaba de completar 15 anos. No dia 3 de setembro de 2005, entrava no ar um dos programas de maior audiência na Record News. Isso mesmo, são 592 edições levando até você, todos os domingos, às 4h30 da tarde, informação de qualidade e, claro, sempre com responsabilidade social. Apresentado pela jornalista Renata Alves, a revista eletrônica foi o primeiro projeto do Instituto Ressoar. E olhando para trás, parece que foi ontem, desde a sua primeira edição. Agora se prepare, porque chegou aquela hora de você se inspirar com um empresário e especialista em marketing digital e vendas. E não há como pensar em acessibilidade sem lembrar da mobilidade. De lá para cá, importantes entrevistas, grandes reportagens, cobertura de eventos e muitas histórias inspiradoras. Olá, Renata. Nossa convidada de hoje é engenheira e advogada de formação. Quando falamos em marketing digital e vendas na internet... Ao longo das suas quase 600 edições, tivemos a honra de divulgar projetos sociais que fizeram e fazem a diferença na vida de muitas pessoas pelo Brasil afora. Lembra da Escola de Música e Cidadania da Agência do Bem, que leva aulas de música para a periferia? Pois é, essa linda história foi contada aqui no programa Ressoar. Contamos também a história da dona Leni, catadora cooperada que depois de 40 anos de idade resolveu aprender a ler. Ela foi alfabetizada pelo projeto Cantos de Leitura, que constrói bibliotecas comunitárias. E tem a história de superação da Jéssica no quadro Ressoar Gente. A jovem se tornou a primeira empreendedora com síndrome de Down do Brasil. Que exemplo de superação! Desde 2018, o quadro Conexão Social vem contando histórias de sucesso de grandes empresários brasileiros. O principal objetivo é inspirar pessoas através das belas histórias de superação e de empreendedorismo contadas no quadro. Como é o caso da empresária Luísa Helena Trajano, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. A minha luta não foi fácil, mas também eu acho que eu tive uma estratégia legal de ser eu mesma. E do empresário Janguier Diniz, que de Engraxate se tornou o dono de um dos maiores centros educacionais do país. Com muita determinação, com muita disciplina, com muito compromisso, com muito foco, com muita persistência. O Ressoar também cobriu importantes eventos de impacto social com o Elas Investem, do Consulado da Mulher, e o Natal do Bem, do LID Solidariedade. Os eventos do Instituto Ressoar também foram destaques no programa, como o Jantar Solidário. Um evento que reúne a diretoria da Record TV, Record News, R7 e afiliadas, artistas, formadores de opinião, que juntos firmam uma grande corrente do bem em prol da existência e manutenção do projeto Nova Canaã. E o Ressoar Multimeios, que oferece cursos profissionalizantes destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social. Quem assiste o Ressoar encontra histórias de sucesso, superação e inspiração. Fazemos tudo com muito carinho, tudo para que possamos entrar na sua casa todos os domingos com o melhor das informações do terceiro setor. Nosso objetivo é que o Ressoar tenha vida longa, por muitos e muitos anos, como é o desejo da dona Meire, que tanto carinho tem pelos filhos, assim como nós do programa Ressoar temos pelos nossos telespectadores. Nós só temos que agradecer pela sua audiência, por nos prestigiar. O nosso muito obrigado. Muito bacana e quanta felicidade em fazer parte desse projeto que é lindo. Parabéns, Ressoar, que esse seja 15 anos de muito, mas muito sucesso, viu? E o programa Ressoar de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no canal do Ressoar, lá no YouTube, youtube.com/programa Ressoar. E siga a gente também em todas as redes. O Ressoar está aqui na sua telinha, mas também está no seu celular, no seu tablet e aí no seu computador, todos interligados nessa corrente do bem. Meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo programa, hein? Bora lá?